Olá, boa tarde. Eu sou Evandro Manchini, sou ator, sou realizador audiovisual, sou professor também. E estou feliz de compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória aqui no programa. Minha pesquisa foi orientada pela Guiomar Ramos, na linha de audiovisual. O grande objetivo da pesquisa foi investigar como a arte e a comunicação poderiam contribuir, mais precisamente como narrativas audiovisuais que partem de elementos biográficos poderiam contribuir para a redução de estigmas e preconceitos para quem vive com HIV ou para quem vive com AIDS. Eu sou uma pessoa que vive com HIV há 8 anos e, obviamente, quando eu recebi esse diagnóstico, passei por inúmeras questões, foi um processo longo, mas foi muito imediato o meu entendimento de que o imaginário, quando a gente fala desse assunto, ainda é muito referenciado aos anos 80 e aos anos 90. A gente tem inúmeros avanços relacionados ao tratamento, à qualidade de vida, mas os preconceitos e os estigmas ficaram parados lá nos anos 80. Então, a pesquisa tinha muito, e os desdobramentos disso, como eu vou mostrar, tem muito esse intuito. E aí eu aproveito essa oportunidade de fala, já que a gente está chegando no Dezembro Vermelho, eu quero trazer algumas informações, porque talvez vocês não tenham acesso. Quando a gente fala desse assunto, a desinformação é generalizada. Então, duas informações básicas. A diferença de HIV e AIDS. HIV é uma sigla para vírus da imunodeficiência humana. E AIDS, uma outra sigla para síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, HIV é um vírus e AIDS é uma síndrome. A pessoa, quando está em tratamento, ela não desenvolve um quadro de AIDS. A outra informação é sobre o que é, e não sei se vocês já ouviram falar, a tal da carga viral indetectável. Carga viral é a quantidade de vírus que uma pessoa tem no sangue. Uma pessoa, quando está em tratamento, tem essa quantidade, essa carga viral, em níveis muito, muito, muito baixos no sangue. Níveis que são indetectáveis aos exames. Por isso, essa pessoa tem expectativa de vida plena, equiparada com qualquer outra pessoa que seja saudável. Essa pessoa não transmite mais o vírus e ela pode ter filhos biologicamente, se ela quiser, e as crianças não vão nascer com o vírus. Então, tem uma sigla famosa que é I igual a I, indetectável igual a intransmissível. Feita essa introdução informativa e importante, acredito eu, vou falar do meu produto, que foi a criação de um filme de curta-metragem chamado Poder Falar, uma autoficção, que tem como fio condutor um diagnóstico de HIV positivo que chega no dia que o protagonista do filme faz aniversário. O protagonista do filme sou eu, essa autoficção é minha, mas o filme ele não tem a premissa de contar a minha história, ele não assume esse compromisso como uma autoficção se diz, né? Não tem um compromisso estrito com a minha biografia, mas sim partir da minha biografia para trazer elementos importantes da história do HIV, da história da AIDS, como o Herbert Daniel, que foi um grande ativista, se vocês não conhecem, procurem saber, ele é super importante, e também o trabalho do ACT UP, que é um movimento ativista bem importante no final dos anos 80 e dos anos 90, são dois elementos importantes no meu produto. E aí, sobre desdobramentos, já para me encaminhar assim para o final, para a gente poder ver alguns fragmentos, eu posso dizer que o filme circulou bastante em festivais de cinema aqui no Brasil e também fora, ganhou alguns prêmios. Eu tenho sido convidado para palestrar em algumas instituições, Sesc São Paulo, Sesc Rio, Microsoft, UERJ, entre outras, sempre nesse formato, exibindo o filme e depois abrindo para o diálogo, para quebrar um pouco esse ativismo muito teórico e trazer mais para a emoção, que sempre foi o meu grande objetivo, a gente poder falar desse assunto por outras perspectivas. Por conta do movimento aqui no mestrado, eu comecei a criar com mais intensidade conteúdos para as minhas redes sociais, com essa temática, por essa abordagem. Os conteúdos, ainda bem, têm tido cada vez mais alcance, e eu fiz parte da primeira turma de criadores de conteúdo do LinkedIn, aqui no Brasil, que foi uma iniciativa inédita, aconteceu ano passado, uma iniciativa muito importante para fomentar esse mercado, porque eles dão uma boa ajuda de custo, e tiram um pouco esse caráter azul e branco lá daquela plataforma, né? Levam mais cores, levam mais diversidade, e assuntos que são importantes para uma plataforma mais empresarial. Também vale dizer que eu vou estrear agora como ator uma série na MTV, que chama Deu Positivo, estreia agora dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E tem mais alguma coisa que era importante que está me falhando agora. Ah, a mais importante de todas, claro. Que desde 2021
eu atuo como consultor audiovisual no Programa das Nações Unidas, na ONU, para as questões de HIV e AIDS, o UNAIDS Brasil. E isso, com certeza, vem muito por conta da formação, enfim. E, para mim, quando eu falo que é mais importante, porque é um espaço onde eu consigo aliar tanto a minha trajetória profissional no audiovisual, como também o meu movimento existencial e propósito e missão. Então, vou deixar agora fragmentos do curta, para vocês terem uma noção do produto, e, no final, um dos vídeos, que circulou bastante aí na internet, em alguns lugares, e depois a gente conversa. Obrigado. Constatamos uma pequena alteração em um exame seu. Era o dia do meu aniversário. E eu gostaria que você voltasse para fazer novamente. É um pouco delicado, mas... Eu sabia que eu não ia morrer fisicamente. Eu sabia disso. Eu sabia que a morte que estava em questão ali era outra. Que foi o que o Herbert Daniel definiu tão bem depois como morte civil. Você conhece ele? Muita coisa que eu não conhecia. Como é que pode, né? Um vírus provocar tanta revolução na vida da gente. Tem um ator que eu adoro, e uma vez perguntaram pra ele o que é ser um bom ator. E aí ele disse, ser um bom ator é quando você pode ser você mesmo em todos os lugares. Eu acho que eu quero ser um bom ator. Não sei se eu quero ser um bom ator, mas eu sei que eu quero, através da arte, falar mais de HIV, falar de AIDS, menos pelos dados, que é como todo mundo fala, né? Só dado. E poder usar o afeto para falar sobre isso. Mas a desinformação é muito grande ainda.
Eu vivo com HIV há 7 anos. Eu tomo uma medicação diária, como talvez você tome para depressão, para diabetes ou para sua pressão alta. A minha vida seguiu. Quem me conhece sabe disso. Sabe que por conta do tratamento eu não transmito o vírus, sabe que eu posso ter filhos biologicamente se eu quiser, que a linguagem se atualiza e portador do vírus e até o soro positivo são termos que a gente tem evitado falar. Quem está perto e convive com alguém que vive com HIV já se deu conta de como as coisas mudaram. Agora, para quem não tem essa vivência, HIV ainda é sinônimo de morte. HIV e AIDS são coisas distantes. Quem não está perto acha, inclusive, que HIV e AIDS são a mesma coisa. Tem dúvida se o vírus poderia ser transmitido num beijo e provavelmente nunca teria uma relação soro diferente, muito menos saberia o que isso significa. Eu sei que uma mudança efetiva em relação à desinformação e ao preconceito só vai acontecer quando a gente tiver políticas públicas com essa prioridade. Mas já tem uma galera aqui e fora das redes que tem tentado de forma incansável romper as bolhas. Porque a luta é gigante, a gente não pode esperar e você também não deveria poder.